Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse vídeo é um pouco antigo, eu nem ia postar ele, até porque foi antes da atualização do CRA, mas ele foi requisitado. Então cá estamos. Vídeo mostrando como eu completei o sucesso estátua do calabouço do Conde Trás para Frente. É um sucesso bem complicado porque esse calabouço exige muita mobilidade e posicionamento e, naturalmente, o sucesso estátua te limita muito nesses dois quesitos. Muito se fala no Pandala ser obrigatório no PVM e eu discordo completamente, mas nesse caso eu acho que ele é extremamente valioso sim. Isso porque ele consegue fazer o papel de posicionamento com muita facilidade e com baixíssimo custo de PA. E também porque ele consegue, além de posicionar, impedir que o Conde fique sendo movimentado nas fases onde você causa danos a ele. E impedir que ele se movimente é muito interessante quando se está fazendo sucesso estátua, porque ele pode acabar indo parar em uma posição onde você não o alcança. Portanto, fica aí essa dica. Usem e abusem do estado gravidade e ou estabilizado para manter o Conde na posição que fica melhor para o seu time todo. A Eneripsa também consegue ajudar muito nesse calabouço. As fadas podem modificar a posição de qualquer personagem seu com muita facilidade. Assim, de certa forma, é possível escolher a célula que você deseja iniciar o turno para completar o sucesso estátua. Como sempre, extremamente recomendado derrotar o Conde de Trás para Frente por último. Recomendo também que priorizem os inimigos Cicloide, Sinistrofu e Nocturlábio, caso eles estejam presentes na sua luta. Não sei com quantos personagens vocês farão essa luta. O Cicloide ele consegue te atrair e te bloquear, ele é extremamente perigoso. O Sinistrofu consegue retirar muitos PMs e ainda tem feitiços bem fortes. Já o Nocturlábio, apesar de ter apenas 3 PMs, consegue se atrair até você e te dar o estado incurável. O estado incurável pode ser fatal caso você não esteja jogando de forma muito ensaiada e planejada. O Bububo e o Estrígido não representam muita ameaça, basta não causar danos à distância no Estrígido quando ele tiver seu buff estridente. Se você golpeá-lo à distância quando ele está com esse buff, todas as entidades do seu time vão receber um debuff de 50% da vida atual por 2 turnos. Isso pode ser muito perigoso, mas é facilmente evitado. O Bububo tem um buff que ele troca de lugar com você quando é golpeado. Isso certamente pode cancelar o seu sucesso estátua, então tome cuidado com isso. E os feitiços dele ficam mais fortes quando ele está com menos vida. Então recomendo esperar o buff dele acabar e depois derrotá-lo de uma vez só. Uma observação é que o Conde também fica com feitiços mais fortes quando está com pouca vida, então também tomem cuidado com isso. Como em todo sucesso estátua, o posicionamento tem mais importância ainda do que geralmente já tem em lutas comuns. Eu recomendo aquela porção de mapa aberto na parte de baixo do mapa, caso vocês consigam ter essa escolha de onde ficar. Ali tem bastante espaço, dá para você fazer tipo uma roda e manter o Conde lá no centro. Dessa forma todos os personagens vão conseguir golpear o Conde. E aí você aproveita bastante os turnos onde ele está vulnerável. Uma informação muito interessante caso você jogue de Sheller é que quando se usa o feitiço Premonição, sua nova célula de início do turno para o sucesso estátua se torna a célula da Premonição no próximo turno, quando você se teletransportar para ela. Então, isso significa que o Sheller não precisa de ninguém movimentando ele para mudar a célula do sucesso estátua. O próprio Sheller consegue fazer isso, escolhendo a célula onde quer ficar no próximo turno com o feitiço Premonição. Essa também pode ser uma valiosa classe para completar o sucesso estátua no Conde. Um erro que eu cometi com o Kra foi buffar a flecha punitiva no turno ímpar, sendo que o Conde só pode ser derrotado em turnos pares. Então, também fique atento a feitiços com uso em turnos específicos. Outra dica muito importante que eu dou para vocês é que vocês podem passar o mouse em cima do sucesso laranja estátua no canto esquerdo da tela e isso vai piscar para vocês onde vocês começaram o turno. Essa função é relativamente nova, se considerar a idade do Dofus, e eu achei uma maravilha. Passem o mouse no sucesso estátua todo o santo turno, para garantir que vocês não se confundiram com a célula. E claro, sempre contem os PMs antes de começar a andar com o seu personagem. Esse sucesso é bastante difícil, recomendo não tentá-lo até você dominar bem as mecânicas desse calabouço. Também é necessário conhecer bem seus inimigos. O glifo do Conde pode ser muito perigoso, já que você está com mobilidade limitada, então é necessário planejar bem o posicionamento de cada entidade. Uma observação, galera. Esse vídeo não é um tutorial da mecânica do Conde, eu vou até explicar aqui alguns detalhes,
mas eu quero reservar um dia no futuro para pegar e tentar fazer o melhor tutorial de Conde já visto nesse planeta. Mas esse dia não é hoje. Hoje eu estou aqui apenas para resenhar e compartilhar esse sucesso que eu fiz e comentar decisões, estratégias, falhas, etc. Mas enfim, essa é a grande e temida mecânica do Conde traz para frente. No início do turno de cada personagem, uma rotação vai ser dada a esse personagem no chat de batalha. Essa rotação define para qual lado, horário ou anti-horário, e por quantos graus seu feitiço será rotacionado. 90 graus, 180 graus, 270 graus. Porém, eu não sei o quanto vocês são versados em trigonometria, mas esse ângulo às vezes é informado em graus e outras vezes em radianos. Então, além da rotação que você já tem que calcular, você tem que saber calcular a rotação em si. É por isso que muita gente tem dificuldade nesse calabouço. E essa é uma informação crucial para a luta. Porém, há esperança para os odiadores de matemática. Não se preocupem. Essa rotação é baseada na sua porcentagem de vida. Então, você pode simplesmente decorar. Se eu estiver entre X e Y% de vida, o golpe sempre vai rotacionar da forma Z. Existe uma tabela aí em algum lugar. Quem quiser, me pede lá no Discord. Eu vou deixar o resto da luta rolando aí. Espero que vocês tenham curtido ou aprendido algo. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo
onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!